tive a oportunidade de ir em alguns lugares e falar um pouco do que o Pai está fazendo lá na nossa região. E embora nosso pastor não está, mas todos eles sabem que isso só acontece hoje porque ele teve coragem de ir antes, desbravar, plantar. Então nós estamos só colhendo resultados daquilo que foi plantado e cultivado. Então nós louvamos a Deus porque todo o trabalho ele é em conjunto, o corpo de Cristo funcionando, e agradecemos a Deus por isso. Eu faço questão de sempre dizer, não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor e os nossos pastores que antes estiveram lá, plantando, trabalhando, desbravando, abrindo os caminhos, e hoje está muito melhor para nós. Com todas as dificuldades, está muito melhor para nós. Então eu queria que a igreja aplaudisse em primeiro lugar a vida dos nossos pastores, aplaudisse ao Senhor pela vida dos nossos pastores. E eu queria que você redobrasse as palmas ao Senhor pela vida das nossas irmãs. Glória a Deus. Que tema maravilhoso. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18 e o versículo de número 30. O tema escolhido pelas irmãs é um tema maravilhoso, onde o que mais me chamou a atenção nesse tema é a parte do fogo. E por falar de fogo, e por cantar sobre o fogo, nós vamos falar um pouco sobre o fogo nessa noite. Amém? Amém. Então vamos à leitura, 1 Reis 18. O tema do congresso é: o fogo arderá continuamente, ou seja, ele não para, é a todo instante, a todo momento, sobre o altar, e não se apagará. O texto que eu quero ler com os irmãos fala sobre Elias, o profeta, o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou ou consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isso a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha,
as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pode se sentar, querido. Por falar sobre o fogo, hoje nós encontramos diversas conferências, eventos, congressos, seminários com esse tema. Não só congressos, eventos, mas muitos louvores que traz a palavra fogo. Hoje é muito falado sobre o fogo, mas o que de fato é o fogo? O que caracteriza o verdadeiro fogo? O que é o fogo de Deus em nós? Se você parar para analisar e você olhar para o fogo, o que o fogo traz para você? Ele traz calor, ele traz clareza, ele traz luz. O fogo traz direção. Se dependendo do tamanho do fogo, aonde você estiver, você sabe que tem ali alguma chama acesa, ou pela sua fumaça, ou pela sua claridade. Porque o fogo, quando você pensa sobre o fogo, é isso. Ele está te apontando um lugar, além de aquecer. Mas quando falamos sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, quando nós ouvimos na igreja falando sobre o fogo, o que de fato é o fogo? Em Mateus 3,16, João Batista disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que não sou digno de soltar as sandálias dos seus pés, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, todas as vezes que as Escrituras estão falando sobre fogo, ela está falando sobre purificação, ela está falando sobre regeneração, ela está falando sobre pureza, ela está falando sobre justificação. Quando o fogo vem sobre a sua vida, o fogo vai lhe conferir poder do alto. O fogo vai lhe conferir dons. O fogo vai te ajudar a combater as trevas. O fogo de Deus em nossas vidas te faz sobrenatural. O fogo de Deus em nossas vidas te faz sobre-humano. E ele tem um propósito de estar na nossa vida. Primeiro, o fogo de Deus em você vem para glorificar a Cristo. Olha o que Jesus disse: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai. Então o fogo de Deus em nós tem por finalidade revelar e glorificar a Cristo. Eu costumo dizer sempre: como é que nós vamos mostrar ao mundo que Cristo ressuscitou? Como é que nós vamos fazer com que as pessoas acreditem que Cristo ressuscitou, sendo que nós temos filmes que falam sobre isso, as pessoas que estão comentando sobre isso, mas muitos não creem? Como é que eu vou mostrar que realmente Ele ressuscitou? Quando as pessoas começarem a olhar para nós e começarem a ver que Ele está vivendo em nós. Quando Ele começar a ver que este fogo veio, consumiu as nossas vontades
Então Cristo agora está vivendo em nós. Então o fogo de Deus tem um propósito. Qual é? De glorificar a Cristo. O fogo de Deus, ele vem também para nos ajudar no processo de santificação. Por quê? Porque a santificação, ela é imediata e progressiva. Quando o fogo de Deus vem na sua vida, ele te purifica, ele te santifica e te ajuda na sua caminhada. Por que te ajuda na sua caminhada? Porque quanto mais fogo, mais impureza aparece. Quem já trabalhou com ouro aqui sabe, ou quem já viu, todas as vezes, na realidade o ouro, quem sabe, o ouro ele é mole, né? Ele não é duro. Ele precisa de alguns metais para ficar assim duro, firme. Mas o ouro puro, ele é mole. E o que acontece? Para extrair o verdadeiro ouro, tem que colocar fogo. E quando o fogo vem, separa o que é puro do que é falso. Quando o fogo vem, separa todas as impurezas e só fica o ouro verdadeiro. Então o fogo de Deus em nós é para nos purificar e tirar o que não presta e deixar o ouro puro. E o fogo de Deus é para quê, pastor? Para combater as trevas. Eu estava vendo esses dias, assistindo um filme de guerra, e eu estava vendo quando os homens armados estão no confronto, e eles estão atirando, e os soldados estão avançando, muitos